Olá, bem-vindos a mais um episódio do Cura com Alma. Eu sou a Patrícia Lourenço e partilho aqui contigo caminhos de conexão, de consciência e de cura. Respira profundamente e deixa que esta conversa te encontre. Olá, Alice, Olá, muito bem-vinda aqui ao obrigada. Cura com Alma. Quero-te agradecer de coração porque viestes a não sei quantos quilómetros de distância para estares aqui hoje presente. Grata. Bem-aja. A ti também, pelo convite. Olha, Alice, gostava que te apresentasses, porque tu já percebi que tu és imensas coisas, além de mãe, não Uhum. é? Além de uma mulher, além de uma sabedoria extrema a nível do herbalismo, também és naturopata, Uhum. ficámos depois em conversa aqui em off a saber essa questão, mas eu gostava que tu te apresentasses. Então, eu sou a Alice, tenho 32 anos, e tive um percurso de facto assim que me fez hum, chegar onde estou, mas de uma forma não muito linear, não é? Então eu comecei eu lembro, em criança queria ser médica, talvez porque era boa aluna e queria ser boa aluna, então tinha aquele associar, mas na adolescência isso foi assim mesmo por água abaixo, descobri o desenho, descobri a liberdade, não é, de expressão e comecei, pronto, a procurar a minha identidade e decidi que afinal queria ser artista, coisa que agradou a minha mãe e não agradou o meu pai, mas acabei por ir para as Belas Artes, no Porto, e foi aí que comecei não é, eu morava num contexto rural, em Amarante, fui para o Porto, porque era isso que eu queria, não é? Como adolescente que mora no campo, quer ir para a cidade, experimentar, mas estando na cidade, dei por mim, estava sempre a desenhar flores, também desenhava bastante o corpo humano, mas a minha temática era sempre flores, natureza, sempre esta busca pelo tradicional também. Eu representava muito esta coisa de Portugal, do tradicional, das culturas antigas, do clássico, pronto. Mas um clássico misturado com a modernidade, era assim. E nesse processo acabei por me encontrar com outros amigos que também queriam ir para o campo pintar. Depois conheci o meu companheiro, o André, e aí os dois começamos a sentir mais este chamamento para a ecologia, para o campo mesmo, não é? Porque os dois juntos acabam por ter mais força, não é? Se calhar, e de concretização. E a minha temática nas artes também mudou. E eu comecei a desenhar flores, mas selvagens. E o meu projeto final de curso foi um templo, uma ode à natureza autóctone portuguesa. Mas eu, na altura, fiz uma pesquisa sobre animais e plantas e tudo mais, fiz uma peça em barro e com resina, mas eu não sabia o que é que eu estava a representar, não é? Quer dizer, eu sabia que estava a representar a floresta autóctone portuguesa, mas não sabia o nome das plantas que eu estava a representar. E começou a surgir essa vontade de saber o nome do que é que eu estava a representar, não é? Pronto, e fui fazer Erasmus em Itália, numa zona rural já, na altura escolhi esse sítio, não por ser Itália, mas porque era o sítio menos populado da lista inteira de Erasmus. e, e lá comprei o meu primeiro livro de plantas medicinais. E por acaso foi um livro que calhou de ser um livro que tinha muitas referências de plantas autóctones e que eu já tinha visto e que eu andava a desenhar. E comecei a ficar fascinada com aquilo e disse, não vou mais tomar comprimidos, a partir de agora vou só usar plantas e eu acho que ainda ontem ou qualquer coisa ali uma frase sobre isto, não é? O mestre aparece quando o aprendiz está pronto, sabes? Ou seja, quando tu inicias um caminho, as coisas vão aparecendo, não é? Então, de certa forma, o meu caminho iniciou-se aqui com as artes, mas depois as coisas foram vindo ter comigo, não é? E foi isso lá em Itália. Depois vim para Portugal, o André estudava engenharia agronómica em Vila Real e eu andava maluca à procura de livros de identificação. Entrei numa livraria que tinha livros, uma livraria assim antiga, e esse senhor falou-me de um casal com uma senhora que trabalhava muito com plantas, saber? E pronto, as coisas foram Acontecendo. surgindo e rolando e continua a ser assim um bocado a vida. E portanto, isto só para explicar que não foi uma coisa linear, não é? Não foi, é isto. Até porque eu acho que na realidade nós
quem é a pessoa que vive num contexto convencional que vai querer estudar plantas medicinais? É muito difícil, não é? Acho que quase todos nós que estamos nesta área ou da naturopatia ou das terapêuticas não convencionais, acabou por ser assim um desvio, não é? Assim, de repente, é isto, né? E então acho que é isso, acho que é um caminho, para mim, que é importante não tenha sido linear, não é? Senão hoje estava a fazer coisas que se calhar não me complementavam como estas. Certo, então este caminho das plantas e do herbalismo nasceu de um projeto, de uma vivência que fostes para a Itália, não é? E depois começou-se a aprofundar. E como é que depois tu colocaste a arte juntamente com as plantas? Como é que nasceu esse conceito? Ele nasceu, foi isso que fez nascer, não é? Lá está, no fundo. Eu desenhava e ao desenhar comecei a ter mais curiosidade e queria perceber as plantas e entretanto, é assim, a arte e as plantas para mim juntam-se como duas necessidades vitais. Ou seja, eu adoro estudar, adoro andar no meio das plantas, adoro saber o nome delas, mas há uma altura em que eu tenho que as desenhar, sabes? É como se... eu costumo dizer isto com o André, e ele também é artista e sabe que é, há coisas que só com a mão, só com a pintura é que consigo expressar, sabes? É como escrever, não é? Tens coisas na cabeça, mas quando a caneta toca no papel, parece, ou no telemóvel, ou no que seja, e comigo acontece-me isto muito com a arte, portanto, para mim é terapêutico, e não é só para mim, existe a arte-terapia por algum motivo, não é? E então é isso, para mim elas não são separadas porque fazem parte de mim e da minha forma de expressão saudável, vá, assim, dizendo. Achas que há aí uma inteligência própria nas plantas? Completamente, claro que sim. Foram elas que nos criaram, de certa forma. Elas vieram antes de nós e prepararam o terreno para nós, não é? Foram as árvores e as plantas criaram o ambiente para depois poderem os humanos aparecer e poderem usufruir disso. Que saibamos nós usufruir conscientemente, que nem sempre é o que acontece, não é? É verdade, andamos a todos aqui, todos ou grande parte, não é, dos que estão aqui, um bocadinho desconectados da natureza, de toda esta sabedoria. Na tua opinião, achas que a natureza é a cura? Eu acho que a doença está em nós nos separarmos dela. Percebes? Ou seja, nós somos a natureza somos nós. E então, realmente, a tua pergunta é muito pertinente, porque eu acho que a cura não está na natureza, como a cura é a natureza. E é o facto de nos afastarmos dela, e esse afastamento dá-se de muitas formas e manifesta-se de muitas formas, é o facto de nos afastarmos dela que nos traz a doença. A doença social e a doença também, claro, obviamente, do corpo. Não é só isso, mas é isso muito profundamente, porque o afastamento da natureza tem muitas nuances. Quais são os impactos, assim, por exemplo, na saúde emocional e na saúde física? Tu consegues identificar isso? Sim, então nós dependemos de água, não é? Falamos, por exemplo, do básico, água, não é? Sem água boa, sem água potável, sem água mineralizada, não conseguimos ter uma boa vida, não é? E portanto, esse é um dos sintomas. Quando nós vemos, eu penso nisto muitas vezes, quando eu vejo fontes, que agora a água é imprópria para consumo, isso para mim é um sintoma, não é? De que algo está muito mal na nossa sociedade, não é? Nós dependemos da água, precisamos de água para existir, precisamos também de solo bom, solo fértil para termos comidas nutritivas, não é? Sabemos que hoje em dia um dos grandes problemas da alimentação é as comidas serem cultivadas em solos pobres e por isso não conseguirem ter os nutrientes que tinham antigamente, não é? E depois precisamos de suplementação e dessas... É uma desnutrição, não é? Muito grande. Achas que as plantas podem nos ajudar a encontrar, por exemplo, mais presença, mais enraizamento no nosso dia-a-dia? Tenho a certeza. Tenho a certeza. Como é que tu achas que isso pode acontecer? Uma simples caminhada no parque, sabes? Não tens que ir imediatamente morar para o campo e embrenhar-te, não é? Mas uma caminhada contemplativa na floresta, no parque, olhar para as ervas, isso faz-nos ter uma presença muito importante para que o nosso sistema nervoso possa relaxar, para que nós possamos fazer um reset, não é?
e precisamos mesmo disso, sim. Tu moras no campo, não é? Eu moro no campo, no meio do verde, total. Eu moro, sim. E sabes que muitas vezes, por exemplo, estou aqui hoje e vou andar, e quando eu chego, eu sinto mesmo a voltar à base, sinto mesmo que há lá está, um reset do meu sistema nervoso. E muitas vezes estou lá e estou dentro de casa, não é? Porque tenho isto e aquilo para fazer, e só sair cá fora, respirar o ar puro e ver, mas ver com calma, sabes? Não é ir a correr porque estás aqui e tens que ir para ali em X tempo, não é? Ver com calma, apreciar e acho que a mim, pelo menos, e acredito que qualquer pessoa, estar ali presente ajuda a ter várias reflexões, não é? Não sei se já te aconteceu, estar, por exemplo, no parque e ver uma coisa, pois isto, e faz-te lembrar, não é? Porque é como há uma linguagem associada e faz-nos relembrar coisas que estamos esquecidos, não é? E Faz-te reencontrar faz-te contigo reencontrar, próprio. sim. E tu, quando estiveste no Porto, sentiste muito essa diferença? Porque estavas no meio rural, né? Fostes Sim. para o Porto. Eu Como era, é que foi? eu era adolescente, portanto, e por isso estava inerentemente meia desequilibrada, né? Naquela fase da adolescência que uma pessoa quer explorar, mas o Porto desconectou-me ainda mais, a verdade é essa. Mas ao mesmo tempo desconectou-me tanto para eu chegar àquele ponto e dizer: epá, Já chega. já chega. Vamos lá perceber o que é que se passa aqui. Tem que haver outra forma de estar e de existir. E por isso foi importante ir para lá para ver que o outro polo, não é? E decidir, não, pronto, não é isto, é outra coisa. Se bem que a forma como eu estou no campo agora também não tem nada a ver com a forma como eu fui criada no campo, não é? Eu fui criada de uma forma convencional, numa casa normal, e andei num colégio católico até aos 18 anos, pronto, assim, dos 4 aos 18, foi assim uma vida. Meus pais não faziam horta, tinham uma piscina no jardim, sabes? Certo. Então, o que eu vivo agora, a minha referência de horta, assim, era a minha avó, que era mais rural, mas os meus pais já estavam a querer caminhar para, pronto, trazer a cidade para o campo, não é? De certa Certo. forma. E hoje, aquilo que eu vivo hoje é muito mais simples, consciente e voluntariamente. Hoje não tem piscina, tem o rio, vá. Que bom. Temos lá o rio e sim, é maravilhoso. E tu plantas? Vocês plantam os vossos vegetais? Sim, nós plantamos, especialmente o André, eu vou dizer a verdade, porque eu sou muito mais de recoleção, de ir apanhar o que ele plantou eu gosto mesmo de me embrenhar no mato, ir buscar as coisas e trazê-las para casa, mas também passo muito tempo a estudar, a ler livros, também a partilhar conteúdos, não é? E a atender pessoas, pronto. Eu tenho mesmo uma paixão para além da natureza pelo ser humano e pela saúde humana, não é? E como é que eu posso ajudar as pessoas com esta minha experiência e percepção, não é? E trazer-lhes um bocado mais de conexão. Então estudo muito e passo algum tempo dentro de casa, comparado com o André, não é? Porque ele está sempre lá fora e é muito mais o agricultor lá da casa. Certo. E os teus filhos? Eles também se embrenham aí nessas atividades? Porque às vezes eu vejo os teus Sim. vídeos e os teus filhos também vão fazer Sim, a colheita. eles adoram ir comigo, não é? Aquele momento em que vamos lá para fora e que já sabem apanhar as ortigas, identificam algumas plantas, já, por exemplo, eles estão doentes, pedem um chá, sabes? Ou a homeopatia, pedem as bolinhas, que eles agora são doces, não é? Pronto, então nós vamos cultivando e é muito interessante ver como a realidade deles em crianças é completamente diferente da que eu tive, e pensar como é que será a idade adulta deles, não é? Então, sim, e com o pai, eles também vão muitas vezes com o pai. Agora, neste momento, não temos animais, mas voltaremos a ter galinhas e já tivemos cabras também. Então, pronto, é a vida na quinta, não é? Sempre muito dinâmica. Sim. Cães, gatos. E eles estão a tempo inteiro contigo? E ele está em ensino doméstico connosco, e ela vai ao infantário de vez em quando. Ela gosta muito do infantário, ela é assim mais... Eles são diferentes, não é? Cada filho é cada filho. E, portanto, ela dá-se muito bem e ele tem mais alguma dificuldade em... Pronto, ele gosta de estar ali connosco e ela gosta de ir brincar com os amiguinhos. Então nós gerimos assim. Não vai sempre, estão e não estão, ela.
ele está sempre. Mas também tem as atividades extracurriculares, anda no balé, no taekwondo, essas coisas. Vamos complementando, não é? Sim, faz sentido. Alice, que plantas é que tu sentes que têm um maior impacto na ansiedade? Na ansiedade, Uhum. ora bem, dependendo de onde vem essa ansiedade, não é? Mas a alfazema funciona bastante bem, ou o rosmaninho. Lembro a primeira vez que nós bebemos um chá de alfazema, porque normalmente não se bebe chá de alfazema, não é? Não é uma coisa que as pessoas... E nós tínhamos lá a alfazema, colhemos na Serra da Estrela, na primeira quinta que moramos, e bebemos uma alfazema antes de ir dormir e sentimos mesmo o efeito hipnótico da alfazema. Uma coisa fantástica. E portanto, utilizo isso. Eu adoro a cidreira. Eu acho que a cidreira, então, na minha segunda gravidez, a cidreira salvou completamente o meu sistema nervoso. Porque ela é tão subtil, mas ao mesmo tempo trabalha tão bem, não é? E ajuda também bastante na ansiedade. E pronto, também caminhar no campo, assim, de repente, a valeriana também pode ajudar, mas vai depender das pessoas, não é? E não é uma coisa que se colha assim, temos que a cultivar. E assim, de repente, essas duas são... São as tuas preferidas. Uhum. Como é que se escolhe uma planta? É a planta que nos escolhe a nós ou somos nós que escolhemos a planta? Adoro essa pergunta. Olha, eu acho que elas nos escolhem, na realidade, acho que elas nos escolhem, mas temos que nos dar a isso, não é? Ou seja, temos que nos dar à comunicação com elas. E temos que explorar, que querer conhecê-las, não é? E acho que é preciso também experimentarmos várias, às vezes, ou então ter um conhecimento mais específico da energética, da planta e tudo mais. Mas, por exemplo, indo para o campo, há uma que nos ressalta, não é? E eu gosto sempre de pensar que ela está a falar connosco e também gosto sempre de pensar que, por exemplo, se uma planta está a crescer ali, não é? Nós temos uma zona que tem muitas ortigas. Por exemplo, quando chegamos à quinta, não tinha tanchagem. E a tanchagem também é uma planta espetacular para o sistema respiratório, para a pele, para a parte urinária. A tanchagem é assim mesmo muito, muito boa. E não tínhamos tanchagem, eu estava tristíssima porque não tinha tanchagem. E ela começou a aparecer. E este ano estamos cheios de tanchagem, que até o André disse, mas temos ali tanchagem, eu fogo, não tínhamos nenhuma. E ela começou a aparecer perto das galinhas, depois agora tem em todo lado, não é? E não havia quando nós chegamos ali a primeira vez. E portanto, aí se calhar até fui eu que a chamei um bocado, não é? Eu queria tanto que ela aparecesse. E por isso, por exemplo, há zonas onde cresce muito hipericão. E há zonas onde não cresce hipericão nenhum, não é? E o hipericão é uma planta excelente para a depressão, não é? Para quem... E se cresce ali o hipericão, ele pode querer nos dizer alguma coisa, sabes? Pronto, então... Achas que há aqui uma comunicação assim mais energética, mais espiritual? Sim, acho que sim. Sim, tenho quase a certeza. Só não posso ter porque a gente não sabe tudo, não é? Mas tenho quase a certeza que sim, sim. E por exemplo, quando tu vais ao campo colher as plantas, tu falas com as plantas antes de as escolheres? Olha, eu tento ter esse respeito, mas quando vou aos sítios, colho um bocado aqui, um bocado ali, e é muito curioso que a maior parte das vezes eu encho o cesto e parece que eu não colhi nada. Eu gosto de ter esta sensação. Fui lá, trouxe o cesto cheio, mas continua tudo quase como se eu não tivesse estado, não é? Porque não sou só eu que as uso, temos os animais e depois se ela não der semente não vai haver mais. Há algumas plantas que nós colhemos a raiz, então aí é que é um problema. Por exemplo, nos Estados Unidos a equinácea é autóctone da América do Norte e estão com um problema grande. A equinácea está em vias de extinção lá porque há uma colheita irresponsável, não é? Uhum. Que papel tem a escuta e a intuição no herbalismo? Então, eu acho que, como em tudo, não é? É muito importante ouvirmos a nossa intuição e a escuta também muito nossa e também do outro, não é? Principalmente porque as pessoas vêm com um diagnóstico e depois começas a esmiuçar e percebes que aquele diagnóstico tem muito mais para além do nome que lhe deram, não é? E então é importante ouvir a pessoa que está a falar connosco para perceber. E
nessa escuta a intuição acaba por entrar, não é? Porque a gente vai ligando pontos e então no herbalismo, assim como também na naturopatia, é essencial, não é? Porque tem a ver com conexão também. Sim, sem dúvida. E como é que se integra o uso das plantas no dia a dia? Como é que se consegue fazer isso de uma forma simples e consciente? Eu acho que, por exemplo, há plantas como a cidreira e a ortiga que podemos usar mais frequentemente. Por exemplo, o chá de cidreira está comprovadamente está comprovado que ele tem propriedades radioprotetoras e, portanto, além de ajudar no nosso sistema nervoso, também nos protege das radiações externas. E nós vivemos num mundo de radiações, não é? Por exemplo, beber um chá de cidreira todos os dias. As ortigas também podemos fazer em infusão, mas também podemos cozinhar, não é? Nós podemos, dependendo da época, podemos colher as plantas, algumas usar frescas na alimentação e estamos a enriquecer imenso a nossa alimentação. E por outro lado também podemos secá-las e ir usando em infusões durante o ano. E eu acho que também eu gosto de pensar na infusão ou no chá, na decocção, como um ritual diário, sabes? É aquele momento em que vais cuidar de ti. Pronto, há pessoas que vão para o ginásio e tudo mais, e também acho que podem fazer as duas coisas, atenção, mas acho que pode ser um momento em que cuidamos de nós, ou antes de ir dormir, ou acordar. É uma boa forma de nos conectarmos e depois também nos permitirmos à intuição e à escuta depois de usar a planta, não é? Tomar aquele chá e sentir o que é que ele faz em nós, porque às vezes é tão sutil, não é? Às vezes tens uma alfazema que é mesmo hipnótica, outras vezes tens uma cidreira que tem um efeito mesmo sutil, então é importante nessa relação com as plantas que seja mesmo diária, claro que sim, na alimentação, na parte medicinal, de forma simples, não é preciso fazer nada complicado, para irmos integrando o conhecimento e cultivando a relação com elas. Até podemos usar, por exemplo, na culinária, não é? Há a Sim, sopa de ortiga também uhum, e outras plantas. sim, Eu sei, lá no Alentejo, por exemplo, que eu sou alentejana, de assim, Grândola, faz-se a sopa de beldurega, de belerogas, sim, catacuzes, sim, portanto, que são tudo plantas que nem uhum, sequer são comercializáveis, uhum. mas que têm um sabor ótimo e que têm propriedades Sim, terapêuticas pois muito é. interessantes. Sim, é isso. Há essas plantas que devemos incorporar e depois o chá que é o mais, que as pessoas pensam logo plantas, chá, mas sim, Uhum. sim. E que cuidados é que nós devemos ter em relação ao uso das plantas medicinais? Porque aquela coisa do não faz bem nem mal, Uhum. isso é um clichê que já Sim, ficou bem sim, lá isso não, atrás, não não, é? não é bem assim. Eu acho que aqui joga muito a quantidade com que se usam as plantas e depois é preciso ter. Acho que é importante haver muita mais literacia acerca disso, não é? Porque a literacia também vai nos tirar o medo, não é? Porque não é? Nós passamos do 8 para o 80, que é ou vivemos no 8 ou 80, é usas tudo porque podes usar ou não usas nada porque pode fazer mal, não é? Então, por isso é que eu também gosto de partilhar sobre isto. É importante as pessoas saberem, mas saberem também com o que podem contar. Por exemplo, o hipericão é maravilhoso, mas se as pessoas já tomam medicação, não convém tomar o hipericão, não é? A ortiga é maravilhosa e a cavalinha também, mas tem mesmo muitos minerais e para alguém que está com algum problema renal também pode ter que ser usada em doses moderadas, não é? E eu acho que vai mesmo depender da dose. Há pessoas, por exemplo, camomila é maravilhosa, mas há pessoas que têm alergias às teráceas, não podem beber o chá de camomila, não é? Uhum. Então vai sempre partir do bom senso da pessoa e uma das formas que eu acho que podemos prevenir isso é sempre, se nunca experimentamos uma planta, vamos tomar mesmo pouquinho, sabes? Mesmo pouquinho de cada vez e criar uma relação. Não é? É no fundo como também estar aqui contigo, estamos-nos a conhecer, não é? E a gente não se conhece tudo de uma vez, não é? Então com as plantas é a mesma coisa. E depois há plantas que são mais sociáveis, camomila, a cidreira, e há outras plantas que são mais. Calma aí, vamos com calma, não é? Olha que eu sou mesmo intenso. Pronto, então é para isso é importante nós termos, cultivarmos essa relação com calma. E também é importante saber a origem das plantas, não é? Claro, sim. Saber como é que elas foram. Por exemplo, agora está tudo cheio de azedas, que são as oxalis, que algumas pessoas pensam que são trevos.
E as pessoas comem isso, popularmente até chupam, porque são azedas, têm aquele sabor assim engraçado. Só que a verdade é que a maior parte delas estão a crescer junto a estradas altamente movimentadas, cheias de poluição, e portanto, quando uma planta é colhida, normalmente a menos de 50 metros de uma estrada muito, muito movimentada, vai estar cheia de metais pesados. E por isso vai fazer pior do que bem, não é? Depois também temos plantas que são cultivadas com herbicidas e fungicidas e são medicinais, mas a gente não sabe muito bem. E por acaso, há uns tempos, eu e o André fomos visitar um cultivo biológico de plantas. Era tomilhos, hortelãs e mais umas coisas. E a mim fez-me imensa confusão, mas isto é muito comum. E por acaso é muito bom teres tocado nesse ponto, porque, portanto, são os tomilhos e o plástico. E o que é que acontece? Primeiro, aquele tomilho está ali no meio do plástico e ele estava com imensos problemas de produção, porque o tomilho, ele para se reproduzir, ele lança uns ramitos, umas hastes, e depois ele faz raiz, né? É a alporquia. E ele lança e cria raiz, e ele vai alastrando. Portanto, ele tem plástico, ele não vai conseguir funcionar, não é? E depois, a mim faz-me muita confusão plantas medicinais em monocultura deste género, e era biológico, porque as plantas precisam de se relacionar com outras plantas, não é? Elas estão ali sozinhas, completamente desrespeitadas, e depois, claro, os componentes fitoquímicos vão ser menos fortes, não é? E depois vemos as plantas dentro de sacos de plástico e sem vida, sem cor, parece palha. E é assim, depois uma pessoa chega à casa, ai, tomei um chá de não sei o quê, não me fez nada. Pois não admira, não é? Quer dizer, coitada da planta, o problema não são as plantas, portanto, é muito importante termos esse cuidado, escolhermos ervas que cheirem, que ainda tenham cheiro, que ainda tenham cor, que sejam cultivadas de forma consciente, mínimo de químicos possível, e, se possível, em ambientes onde elas estejam com outras plantas, e portanto, isso vai fazer toda a diferença na eficácia, não é? Claro, claro que sim, não é? Não é só aquele conceito da vaca feliz, que eu sei que isto parece um bocado tonto eu estar a dizer, mas a planta feliz, né? Claro. Ela viver na sua harmonia e também ser cultivada de acordo com a época, não é? Da época que ela é para brilhar. Sim, cultivada, colhida, seca devidamente, armazenada devidamente, e isso vai fazer com que nós possamos ter mesmo as propriedades daquela planta. Senão, estamos só a ver um chá com sabor. Na tua experiência, tens assistido, né? Tu dás imensos conselhos às pessoas, não é? Sim. Sim. Quer dizer, não são bem conselhos, são dicas, não é? Terapêuticas. É, porque não são conselhos pessoais, não é? Porque eu não conheço a pessoa e eu faço questão de frisar sempre isso, não é? Não sei o caso, são dicas genéricas, pronto. Sim, mas tu tens um público enorme, Sim. não é? De certeza que as pessoas, ao te fazerem esse tipo de perguntas, não é? E tu dares essas indicações terapêuticas, até porque, na verdade, tu tens competência para o fazer, não é? Tendo a tua formação, elas depois também te dão um feedback. Sim, olha, e às vezes, eu até nem sei que as pessoas usaram. Por exemplo, eu fiz, o ano passado, fiz um vídeo de uma receita que eu gosto muito, que é alho fermentado em mel. Olha, não imaginas a quantidade de pessoas que veio ter comigo, não me disse que fez, mas depois, Alice, fiz a tua receita, não fico doente, não fiquei doente o inverno todo, sabes? E são coisas tão simples, percebes? Que no fundo se foram perdendo na tradição, não é? Porque são remédios populares, não é? E por isso sim, e é isso que também me motiva bastante, é quando eu faço os vídeos. E depois as pessoas, de facto, me dão um feedback de que aquilo resultou com elas. Olha, aconteceu uma vez muito espetacular. Olha, foi, não sei, para aí há um ano. Fizemos uma feira, foi há um ano. Fiz uma feira em Gaia. Uma feira em uma oficina. E veio uma menina ter comigo, uma mulher, ter comigo. E disse, olha, o meu filho tinha eczema. E eu fiz o teu óleo de tanchagem e ele está muito melhor. E eu já tinha feito o vídeo há algum tempo, sabes? E eu pensei, que bom, ela nem me mandou mensagem, nem nada. Mas naquele momento, eu vi o miúdo realmente tinha ainda algumas coisas, mas estava
estava controlado, não é? E eu, pois, eu disse que era bom, não é? Mas e são coisas que, por exemplo, um óleo de tanchagem não vai fazer, à partida não vai ter efeitos secundários, são coisas muito suaves, mas fortes, ao mesmo tempo se bem aplicadas. E então, claro que isso me enche o coração e É fantástico, é, não é é? Chegar maravilhoso. até ao outro lado e Sim. depois ter esse feedback positivo. Eu também acho maravilhoso. Ah, na tua opinião, quando as pessoas se começam a relacionar com as plantas, achas que elas ganham mais consciência? Sim, eu acho que sim, porque as plantas trazem-nos essa percepção de que somos parte de algo maior, sabes? É quase como uma. Em vez de andarmos distraídos no nosso dia a dia, vou para aqui, vou para ali, vou fazer isso, vou fazer aquilo, de repente apercebemos-nos da magia que é, não é? Então, quando tens um problema, como por exemplo este caso que eu falei, um eczema, não passava com nada, corticoides, não sei o quê, fazes um óleo de tanchagem, sabes? E isso traz magia à vida. Eu acho que isso traz magia à vida porque sentes que está lá para ti, a vida está lá para ti e não é assim tão difícil aceder a ela. Se houver uma pessoa que tenha muita vontade de se reconectar com a natureza, como é que tu achas que ela pode começar? Ou seja, ela quer se reconectar, mas nem sequer sabe muito bem como é que isso se faz. O que é que tu aconselhas? A Uma pessoa assim, caminhada, né? uma pessoa assim que esteja mesmo desconectada, não é? Sim. Mas que sente. Eu acho que se a pessoa já sente que precisa disso, é aquilo que eu estava a dizer no início, não é? Tipo, já entraste, já abriste a porta. Se já sentes que precisas, já abriste a porta, pronto, e depois é só continuar. Sim, é caminhada, é estar presente no corpo. A meditação também pode ajudar bastante, o mindfulness, são coisas que nos ajudam. Mas estar mais tempo no campo, sabe? Eu acho que isso é crucial, porque eu também, para me reconectar, para conhecer as plantas, não é? Eu desenhava, agitava e coisa, mas só quando eu me embrenhei nelas mesmo é que essa conexão começou a ser mais forte. Ou seja, não ter receio de nos embrenhar no meio delas e dedicar algum tempo a isso, não é? Pronto, olha, hoje é sábado, vou mesmo caminhar na montanha e caminhar não é porque vou caminhar só por caminhar, não, vou caminhar para contemplar. Vou caminhar para ver o que é que a montanha tem para me dizer. O que é que o parque tem... Pode ser o parque, ok. O que é que o parque tem para me dizer? Ir, mas ir inteiro. Não ir com pressa ou ir porque tenho que ir, não é? Porque às vezes acontece isto, não é? Ai, porque não sei quem disse que eu tinha que dar caminhadas no parque. Pronto, lá vou eu caminhar no parque, mas não estou a ver nada, só quero é que terminar aquela caminhada porque tenho não sei quê, não sei onde para fazer, não é? Então, ir, mas inteiro. E nessa caminhada, tu achas que é importante tocar, sentir, abraçar? Por exemplo, abraçar uma árvore, Sim, andar descalço. andar É descalço? espetacular também. Andar descalço, para além de fazer reflexologia, não é? Se for um terreno assim mais acidentado, mas é mesmo maravilhoso. E a ciência também já comprova isso, não é? Tipo, conseguimos receber as energias da Terra, mandar o que não importa receber. Isto faz mesmo diferença. Por exemplo, nós tivemos aqui há uns tempos, agora, né? Muita chuva, né? Sempre chuva. E eu ontem andei descalça e cá fora, e isso reconecta também. É simples, não precisa de ser muito tempo, mas são coisas que. E acho que uma pessoa vai fazendo pouco e depois vai querendo mais, sabes? Porque se vai sentindo melhor, Vai não é? sentindo melhor, vai percebendo que aquilo funciona e vai querendo cada vez mais. Alice, se tivesses que resumir numa frase, o que é que as plantas nos ensinam sobre viver? É aquilo que eu estava se calhar a dizer no início, que ensinam-nos que não estamos separados delas e que elas estão lá sempre para nós. Ser, Ser, não é? ensinam-nos a ser, a estar. Ensinam-nos a ser. Alice, chegámos ao fim. Foi ótima esta nossa conversa. Foi uma conversa muito bonita e quero-te agradecer muito mesmo por estares aqui presente. Obrigada, Alice. Obrigada eu. E quanto a nós, encontramos-nos no próximo episódio. Até lá, cuida de ti.